Ao longo desse trimestre, nós estamos aprendendo lições que têm um tema geral, né? Tesouros da verdade. E nesse trimestre estamos considerando acerca das simbologias ou simbologia do ritual do santuário. E já tivemos muitas lições, muitos ensinamentos importantes. E hoje nós vamos considerar sobre um ponto específico dentro dos serviços realizados ali no santuário, dentre os cerimoniais, algo que está apresentado numa profecia como tendo também o seu cumprimento, agora de uma forma real, porque ali era apenas símbolos, né? Apenas sombra daquilo que viria, mas que tem um cumprimento exatamente nos nossos dias, que é a questão da purificação do santuário. O título da lição é o seguinte: E o santuário será purificado. No livro de Daniel, no capítulo 8, 14, nós lemos assim: E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E o pensamento da inspiração: a salvação humana só se tornou possível através do sofrimento e da morte do Filho do Homem. Pelo Espírito Santo, Deus deseja restaurar sua imagem na humanidade. Além disso, quer introduzir um novo e vivo princípio de vida na mente que o pecado contaminou. Devemos estudar a cruz de Cristo. Ela deve prender a atenção e cativar as afeições. O sangue que foi derramado pelos pecados purificará e limpará a mente e o coração de todo tipo de egoísmo. Sobre esses temas nós estaremos considerando ao longo da lição e quando eles surgirem, então nós nos demoraremos a comentar. Vamos então ao primeiro tópico, com jejum e oração. Irmão Sérgio, explique como Daniel, um profeta a quem Deus honrou grandemente, não se considerava livre da necessidade de estudar os escritos de outros profetas. Como que isso aparece na história bíblica? Muito bem, irmão Luzerley. Queridos irmãos, esta lição e o santuário será purificado tem tudo a ver conosco, né, irmão Luzerley? Com a nossa história como adventistas, né? Na história do adventismo. Porque exatamente esse texto, ele desvendou o grande desapontamento, né? De 1844, no período de Guilherme Miller. E então nós estudarmos esta lição é de suma importância. E eu achei interessante esse primeiro tópico com oração e jejum. Falando exatamente da experiência do profeta Daniel, que era um dos cativos, certo? Judeu que havia sido levado à Babilônia no período de Nabucodonosor. Isso é interessante que Daniel contava aproximadamente com apenas 20 anos de idade. Um jovem, juntamente com seus amigos e com outros jovens, né, de Jerusalém, por volta do ano 606. É interessante notar que aqui, já no capítulo 9, por volta do ano 538, Daniel já estava idoso. Então, ele havia passado-se aí cerca de 68 anos, desde que ele havia sido levado cativo à Babilônia. Que foi em 606 a.C. Então, os anos no Antigo Testamento eles são regressivos. Exato. E então Daniel contava aqui aproximadamente com 88 anos. E como ele era muito conhecedor das Escrituras e era alguém que se identificava e se preocupava e era um profeta, né, de Deus, então ele valorizava muito as profecias e valorizava também a questão da oração e o jejum como uma forma de consagração e de aproximação de Deus para então alcançar a compreensão e a revelação. E então, conhecendo as profecias de Jeremias, quando Daniel foi levado à Babilônia, como falamos, contava aproximadamente com 20 anos, enquanto Jeremias ficou em Jerusalém, né?
E Jeremias não quis ir para a Babilônia e já era um profeta já mais idoso. Então ele sabia que Jeremias e até mesmo Isaías havia escrito muito a respeito deste cativeiro babilônico. Então Daniel, conhecendo a profecia que o período seria de 70 anos, então ele, vendo que já haviam se passado quase todo o período, ele se dedica. Ele se dedica para, com oração e jejum, buscar entender melhor. Né? É interessante, né? Porque às vezes uma pessoa pode pensar, não, eu tenho muito conhecimento e tal. Essas lições aí que vem falando sobre essas profecias, eu já estudei ouvi. tanto sobre isso, nem precisa disso. Isso. O irmão vai pregar sobre determinado assunto. Não, eu sei até mais do que ele, foi eu que ensinei para ele. Exatamente. E às vezes existe esse envaidecimento, né? Esse ego, né? Esse ego por conta de ter o conhecimento. No entanto, quando nós lemos a história sagrada, nós vemos que Daniel foi um grande homem de Deus, que Deus o usou poderosamente lá na Babilônia e, enfim, grandes coisas aconteceram na sua vida. No entanto, ele era uma pessoa humilde. Humilde, isso que eu ia dizer. Era uma pessoa humilde. Chama a atenção. Ele ia lá, ele estudava, o que ele tinha à mão, ele se debruçava e tal. Foi uma marca da vida de Daniel. E na sua oração, quando ele expõe ali uma confissão, ele se coloca junto como... Nós pecamos, né? Ele não se isenta como alguém que não, embora com todas as virtudes dele, ele nunca se exalta, né? É aquela experiência de Paulo, né? Paulo menciona ali que Paulo se julgava o pior dos pecadores. Exato, o principal. O principal. Esse era o sentimento. Não era porque ele, de fato, se colocar na ponta do lápis, ele era o mais cruel, ele era um pecador impenitente que saía pecando, enfim. Ele teve um momento da vida que foi assim, mas depois da conversão, e foi depois da conversão que ele mencionava que era o pior dos pecadores. Exato. Mas ali nós vemos a humildade da pessoa, de reconhecer que de fato é pecador, que de fato é completamente dependente necessitado, de Cristo, enfim. Dependente. E Daniel era assim. Exato. Alguém humilde. Os servos de Deus, ao longo da história sagrada, quando estudamos suas vidas, né, nós percebemos que eram pessoas humildes, pessoas que não manifestavam qualquer jactância ou qualquer egoísmo ou envaidecimento por algum atributo que tivessem em sua vida. Exato. Outro aspecto, irmão Luzerley, que eu gostaria de ressaltar, Daniel, ele tinha uma vida aparentemente tranquila. Ele era um estadista, morava, né, nos palácios. Ele tinha uma vida confortável, não é verdade? Sim. Mas chama a atenção, ele como profeta, como um servo de Deus, ele já na sua idade avançada, nós percebemos pela pequena nota, ele sentia-se aflito pelo povo de Deus. Isso me chamou a atenção. Ele poderia simplesmente, olha, eu já estou idoso, eu estou com a vida ganha, estou com a vida tranquila, né? Então, como nós usamos hoje o termo, né, na zona de conforto, né, que é tão perigosa. Então, ele não era aquela pessoa, aquele cristão acomodado, né? Aquele cristão indiferente. Não, ele, em toda a sua vida, nós percebemos essa característica marcante. Um homem dedicado, um homem altruísta e que se interessava pelo bem do seu povo. Exato. Muito bem. Agora, o irmão mencionou um detalhe, me chamou a atenção para um outro aspecto. O irmão mencionou a questão de estar estabelecido, né? Já ter uma vida tranquila no sentido de já estar bem resolvida a sua vida, né? No entanto, as funções que ele tinha não deixava a vida tranquila no sentido de obrigações de trabalho, né? Porque ele era um estadista, era uma pessoa que estava ali junto ao trono, era conselheiro do rei, e nós vemos que ele também tinha posição de confiança e de responsabilidade. Muitas responsabilidades. E daí, existe outro aspecto que daí não era tranquilo na vida dele, que era de tarefas, né? E às vezes hoje a gente fala assim, não, minha vida é tão sobrecarregada porque eu tenho meu trabalho, tenho meus estudos, tenho isso, tenho aquilo, eu não tenho tempo para estudar. Mas Daniel, com tudo isso, com todas essas obrigações, ele tomava tempo para estudar. Mais uma lição, né? Então, mais uma. Então, ele era um homem que era não era humilde, desocupado, né? Ele era um homem humilde, que se submetia
ali para examinar os outros escritos proféticos. Ele era um homem que, bem resolvido na vida, ainda assim se preocupava com o povo, com a sua nação e tal. E era um homem que, apesar dos muitos compromissos que tinha no seu dia a dia, ele dedicava tempo para estudar a palavra dedicado de Deus. a Deus. Então, ricas lições, né, que nós podemos tirar aí da devoção de Daniel. Sem dúvida. Em buscar conhecer mais a palavra de Deus. Sem dúvida. Pergunta B. Em um último aspecto, né? Ele já tinha estudado. Já. A nota menciona, né? Ele buscou Estudou novamente. Muitas vezes, eu já estudei isso, não precisa mais não. Estuda uma vez, duas, três. Já li a Bíblia uma vez, já li duas. Leia de novo. Você sempre aprenderá. Sempre. E vamos dar um destaque quando se trata de profecias, que elas precisam ser reestudadas sempre, Sim. porque a tendência há de esquecimento. Exato. Agora, pergunta B. O que devemos estar dispostos a fazer para entender os escritos dos mensageiros que Deus designou? O que isso tem a ver com Daniel, irmão Sérgio? Vai seguir, né, dentro do que estávamos falando, a sua dedicação, o seu interesse, a sua busca. Ele mesmo, no verso 3, ele diz, né, que eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos e jejum e panos, como era costume judaico, de saco e cinza. Sinal de humilhação, humilhar-se diante de Deus. E então, o mesmo que Daniel fez, nós devemos estar dispostos hoje. É interessante, irmão Luzerley e queridos internautas, Daniel sabia, pelas profecias, que o período estava chegando ao fim. E isso chamou também a sua atenção. Eu preciso entender certo, preciso entender bem exatamente como está revelado por Deus através dos profetas. Hoje nós estamos de modo semelhante também no desfecho de um período breve, né? Próximo da volta de Cristo. Qual não deve ser também, irmão Luzerley, queridos irmãos, o nosso interesse como Daniel, com humilhação, com jejum, com oração, com dedicação, buscar estarmos familiarizados e bem esclarecidos sobre os eventos, os acontecimentos finais. Não é verdade? Exatamente. Tem até uma frase da nota que está dentro de um contexto, mas nós podemos tirar uma parte aqui para a gente. Diz assim, olha, isso os conduziria a um estudo mais detalhado da palavra profética. Isso. Essa situação os ensinaria a examinar mais cuidadosamente o fundamento de sua fé e a rejeitar tudo, por mais amplamente aceito pelo mundo cristão, que não se fundamentasse nas Escrituras e na verdade. Aqui está falando de um contexto, mas existem detalhes aqui que é ensinamento para nós. Estudo detalhado da palavra profética. A gente precisa buscar isso daí, precisa ter essa compreensão. Necessário. Depois, exame cuidadoso e profundo do fundamento da fé. Fundamento. Em que a nossa fé está fundamentada? Nós precisamos deste conhecimento que traz convicção. Exato. Para saber se estamos pisando em terra firme. Exato. Agora, isso não acontece com uma leitura superficial. Não acontece apenas escutando, assistindo sermões na igreja ou estudando a lição apenas quando ela é apresentada na igreja. Não vai acontecer assim. Não vai. Então, precisa ter empenho, né? Precisamos buscar nos nossos lares, nos cultos, no momento de dedicação e de meditação pessoal. E isso ainda com oração, jejum, enfim. É interessante, irmão Luzerley, que Daniel, no verso 2 do capítulo 10, ele até descreve o período em que ele lutou em oração e busca. Eu estive triste por 3 semanas completas. Existe até algumas campanhas de 21 dias. Né? 21 dias, tem 10 dias de Daniel e tem 21 dias. Foi esse período. Que busca exatamente esse texto, essas 3 semanas. Essa aqui. Referência. 3 semanas, 21 dias. 3, 2, 7, 21. Também um pouquinho mais, assim, indo mais a fundo,
nesse texto onde fala que o rei da Pérsia, aqui, ele foi revelado uma palavra a Daniel e ali entendeu essa palavra, né? Então, ali fala que houve também uma oposição do rei da Pérsia, significando exatamente um trabalho direto de Satanás contra os planos de Deus para que o seu povo voltasse para Jerusalém. Então, era uma batalha não só de Daniel ali, era uma batalha espiritual. Satanás querendo se opor aos planos de Deus para o seu povo. E o mesmo se dá hoje. Essa oposição ferrenha de Satanás contra a igreja de Deus, para fazer com que a sua igreja sofra, né, com a derrota e caia nas armadilhas dele. Exato. E noutra lição desse trimestre, ou das anteriores ou das posteriores, agora não me recordo, porque eu já estudei tanto as anteriores como as posteriores, mas tem uma lição que vai focar essa necessidade de que em determinadas situações temos que buscar ao Senhor muito mais intensamente. Com mais intensidade. Inclusive com jejum, conforme apresentado aqui, e conforme aconteceu com Daniel. Isso mesmo. Porque o príncipe deste mundo tem lutado, tem feito, enfim, combatido, né, contra o cumprimento das profecias, contra a vontade de Deus. E ele intensifica a sua guerra. Exato. Satanás, sabendo que pouco tempo lhe resta, ele está intensificando esse combate, exatamente. Muito bem, então nesse primeiro tópico da lição nós consideramos o tema com oração e jejum. Daniel, ele para alcançar entendimento de profecias que mesmo a ele haviam sido reveladas, e nem sempre ele as entendia, ele buscava com empenho, com oração e com jejum. Se Daniel, sendo Daniel, homem de Deus, Deus falava com ele, tinha esta dedicação, quanto mais nós vivendo nesse período bastante complicado, que são os últimos dias da história desse mundo. Então vamos nos ater ao exemplo de Daniel e vamos também desejar, não apenas desejar, mas também praticar isso, buscar de fato o estudo da palavra de Deus, com jejum, com oração. Vamos procurar entender, para que quando o inimigo apresentar suas artimanhas, seus enganos, não estejamos entre aqueles que serão enganados.